Bom dia, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do momento que você esteja visualizando esse vídeo, que você esteja bem, seus familiares também. Esses são os votos. Bom, a gente dá aqui início mais um tema de história. Esse tema, além de importante, ele é muito longo, certo? Então aqui a gente vai dar um resumo nesse vídeo, certo? E vamos passar para vocês as páginas do livro didático, né, em forma de PDF, por aí vai, certo? Então, é, vocês prestem atenção. Como é vídeo, vocês voltam, qualquer dúvida vocês sabem o que fazer, vão direto para mim no privado, etc. Bom, independência do Brasil. Mas a pergunta principal é saber o que é que faz um país independente? O que é ser independente? O que é ter independência? Essa é a primeira pergunta que eu passo para vocês. Pensem aí um pouquinho e vamos construir junto essa ideia de independência do Brasil. Bom, você enquanto pessoa, o que é ser independente? Você pode pensar que as pessoas independentes é aquela pessoa que ela pode se prover, né, economicamente, certo? Pode tem o seu poder aquisitivo econômico, tem como se manter economicamente. Legalmente, mesmo que você não tenha dinheiro, mas ao casar-se, você torna-se uma pessoa independente. Você sai da aba do pai e da mãe legalmente, certo? Então tem várias interpretações, tem várias significações esse termo independência. Mas para um país, o que é ter independência? Certo? Ponto. Essa é a pergunta. Mas primeiro, vamos fazer aqui uma rápida linha do tempo da história do Brasil. Quando a gente está falando da independência do Brasil, a gente está falando em 1822, certo? 1822, 7 de setembro de 1822. A situação é a seguinte: o Brasil, quando chegam aqui os portugueses, o Brasil inicia a sua história, certo? Assim dizendo, de 1500 a 1822. Então, durante esses 3 séculos, quase 4 séculos, o Brasil é colônia de Portugal. Então, independência do Brasil quer dizer o quê? É desalinhar-se, é não estar mais sob o jugo dos portugueses, certo? Quando cá os portugueses administravam a colônia Brasil, administravam e exploravam a colônia Brasil, certo? Então, depois da independência, nós passamos para a época monárquica, certo? Período monárquico, de 1822 a 1889. Depois, o Brasil republicano, de 1889 até os dias atuais. Sendo que essa república também subdivide-se em República Velha, certo? E Nova República. Beleza? Esse é uma breve linha do tempo da história do Brasil. Beleza? Compreendido? Ok. Então vamos ver quais foram os fatos que levou ao Brasil a buscar-se, a tornar-se um país independente, certo? Quais são os fatos anteriores a isso que eclodiram nesse ato de independência do Brasil? Beleza? O primeiro ponto é a vinda da família real para o Brasil. Isso é um ponto crucial para que o Brasil torne-se independente, certo? A vinda da família real para o Brasil. E nós também sofremos a influência de um outro país, diretamente. Indiretamente, a gente sofreu a influência de um outro país, da França, a França napoleônica, porque a família real só veio para o Brasil colônia, ela sai de Portugal, certa sede do governo português, desculpem, e vem para o Brasil colônia devido às ações de Napoleão contra a Inglaterra e contra Portugal, que era parceira comercial
da Inglaterra, certo? Então a gente vai explicar alguns pontos a partir de agora. Então, o ponto crucial, é o ponto, digamos, de ignição aí, é a vinda da família real para o Brasil. Antecedentes. O processo de independência do Brasil começou em 1808. 1808, quando a família real portuguesa veio ao Brasil, certo? Qual a motivação? O porquê? Eles não vieram aqui de férias, eles vieram para, por um certo momento, fixar-se. Obviamente, eles voltam, que a gente vai ver daqui a pouco, mas eles vieram porque houve um motivo, certo? De grande importância. O motivo da vinda está ligado aos interesses de Napoleão Bonaparte, então imperador francês, certo? Ele desejava o quê? Desejava dominar a Europa, mas não tinha forças militares suficientes para vencer a Inglaterra, que era a sua principal rival nessa idealização de Napoleão Bonaparte, imperador francês, de tornar-se o grande líder, né, da Europa, né, ter sob suas mãos, através da França, subjugar os demais países, certo? Então, ele tinha que subjugar a Inglaterra, que era a grande potência ocidental da Europa ocidental, certo? Estou falando de Ocidente, então a Inglaterra era a grande potência aí. Não conseguindo uma vitória militar contra a Inglaterra, que fez Napoleão? Como ele não conseguia uma vitória militar, ele optou pelo bloqueio continental. Esse bloqueio continental, como a gente sabe que, a gente não sabe, se vocês não sabem, vão lembrar, vocês sabem, mas vão lembrar agora, que a Inglaterra, ela não é continental, né? Ela é uma ilha, certo? Então ela está longe, está afastada do continente. Então o que ele fez? Um bloqueio continental. Que esse bloqueio era o quê? Era não fazer com que os países não negociassem com a Inglaterra. E assim, de certa forma, enfraqueceria a Inglaterra economicamente. Ok? Vamos passar para outra página. Aqui a gente percebe aqui, ó, a Inglaterra aqui, galera, ó, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, certo? Inglaterra, Escócia e País de Gales. Mas aqui era a Inglaterra, certo? Então aqui está a Europa, certo? Norte da África. Então, essas linhas tracejadas aqui é o bloqueio continental. Então, aqui, ó, Napoleão, França e suas possessões diretas, ele já estava tendo possessões. A França já estava crescendo, de certa forma, o seu território, com essa vontade, essa sanha de Napoleão de conquistar toda essa área aqui. São países dependentes da França, certo? Aqui tem aqui as vitórias de Napoleão e as derrotas de Napoleão também, certo? A gente percebe isso aqui. Mas vamos importar aqui, ó, ao bloqueio continental. E aqui está, até então, a metrópole, que era a nossa metrópole, Portugal. Então, de certa forma, isolaria a Grã-Bretanha. Então, esse bloqueio continental fez com que, de certa forma, não, diretamente fez com que a família real viesse para a colônia, sua mais rica colônia, que era, na época, o Brasil. Então, vamos aqui a esse ponto. Temendo pela perda de seu poder e sob a proteção da Inglaterra, que era a grande parceira comercial dos portugueses, perdoe-me, o príncipe regente Dom João fugiu com a família real portuguesa, vindos para o Brasil. Certo? Veio toda a corte portuguesa em vários navios, fugiram mesmo, levaram o que poderia levar a nobreza portuguesa e deixaram lá a sorte os portugueses, né, o seu povo. Então, no período napoleônico, Dom João era príncipe regente de Portugal. Ele não era imperador ainda, pois sua mãe, Dona Maria, não podia governar devido a problemas mentais, conhecida na história como Dona Maria Louca, mas isso aí não, esses alcunhos não importam pra gente agora. Em 1818, com a morte de sua mãe, Dom João foi coroado rei com o título de Dom João VI. Foi casado com a princesa Carlota Joaquina, com quem teve 3 filhos. Entre um deles, 3 filhos e 6 filhas. Entre um deles, um vai entrar para a história do Brasil como o príncipe herdeiro e primeiro imperador. Aqui tem alguns pontos sobre a questão da viagem, que eu falei para vocês, né? Então tem alguns pontos dessa viagem de Portugal,
essa viagem transatlântica de Portugal para o Brasil. Alguns pontos aqui que a gente vai fazer a leitura pausadamente, né? Dom João fugiu com aproximadamente 15 mil nobres portugueses em 14 embarcações. Como não sabiam ao certo quanto tempo iam ficar no Brasil, os nobres trouxeram riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte e tudo que podiam transportar. Lembre-se que estão em fuga, não é uma viagem programada, certo? Estão em fuga. Depois de algumas semanas de viagem, uma forte tempestade separou as embarcações. Algumas, como a de Dom João, foram para Salvador e a restante para o Rio de Janeiro. Então, ele embarcou, a família real primeiro embarcou devido a essa questão, né, de terem se dispersado. Dom João embarca primeiro em Salvador e posteriormente ele vai à cidade do Rio de Janeiro. De Salvador, Dom João transferiu-se para o Rio de Janeiro em março de 1808 e foi nesta cidade que ocorreram as maiores mudanças efetuadas em seu governo. A gente vai perceber que a partir do momento que chega ao Brasil, Dom Pedro ele toma providências para melhorar a sua estadia e dos nobres, né, que com ele vieram, certo? Os nobres que vieram também nessas 14 embarcações, não é isso? E, de certa forma, vai melhorar a situação para uma grande parte da população brasileira e para outra não. Mas, obviamente que essa vinda de Dom Pedro para o Brasil, ela, politicamente, ela tira o Brasil de colônia e o Brasil passa a ser do Reino Unido de Algarves, de Portugal e Algarves. Então, já tira o Brasil da condição de colônia para Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, a chegada. Ao chegar no Rio de Janeiro, Dom João foi recebido com grandes festas preparadas por seus amigos e funcionários, mas a população do Rio não apreciou muito a vinda da família real. Por quê? Porque ele vem com um séquito de nobres. Então esses nobres tinham que se instalar, certo? E uma das primeiras situações foram o quê? A expulsão de algumas pessoas de suas casas, certo? As pessoas foram convidadas a sair de suas casas por ordem de Dom João, certo? Para que instalassem ali os nobres. Aí tem essa parte aqui que é interessante. Para abrigar tantos nobres, Dom João mandou despejar os moradores das melhores residências da cidade, mandando afixar nas portas as letras PR, Príncipe Regente, ou Propriedade do Rei. Aí o brasileiro, como sempre, tira onda, brinca com a sua própria desgraça, aí eles falavam na época ponha-se, né? Então é o seguinte, que é outra palavra aqui. Acomodado no Rio de Janeiro, Dom João começou a efetuar uma série de mudanças econômicas e culturais que iriam mudar não só a cara da cidade, mas também o futuro do país, certo? Então, por isso que é interessante esses antecedentes. Esse antecedente crucial, a chegada da família real. Ponto. A abertura dos portos. Esse foi um ponto crucial para o Brasil. Essa abertura dos portos às nações amigas, certo? Porque durante de 1500 a 1822, convencionou-se, estava em vigor o chamado Pacto Colonial, certo? Trocando em miúdos, o Brasil, como colônia, comercializava diretamente com Portugal e também com a Inglaterra, que sempre foi o parceiro de Portugal, né? Certo? Então, esse primeiro ponto já causa algumas mudanças nas questões econômicas do Brasil. A primeira coisa que Dom João fez ao chegar ao Brasil foi abrir os portos brasileiros a todas as nações amigas. Aí, diga-se de passagem, as nações amigas, leia-se aos ingleses. Quem saiu ganhando foram os ingleses, que naquela época dominavam o comércio mundial. Os principais portos brasileiros foram tomados por mercadorias inglesas. Havia inclusive produtos de inverno para o calor tropical do Rio de Janeiro, que não tinham utilidade nenhuma. Lembrem-se que os portugueses eles vieram escoltados pelos ingleses, que por sua vez eram inimigos dos franceses. Então, ninguém faz nada de graça. Os ingleses tinham que ter
tinham que ter esse acesso, né? Eles queriam esse acesso, essa capacidade de tomar, de certa forma, ter os portos brasileiros abastecidos pelas mercadorias inglesas. Ok? A abertura dos portos também rompeu com o Pacto Colonial, olha, o Pacto Colonial entre Brasil e Portugal, enfraquecendo a influência da metrópole, Portugal, sobre a colônia e criando as condições para a proclamação da independência. Olhe como funcionava isso. Essa abertura dos portos traz dois pontos, né? O Brasil era colônia de Portugal. Pense nisso. O rei português, ao chegar, ele decreta a abertura dos portos às nações amigas, sendo que Portugal, que era a nação dele, sai enfraquecida. E quem ganha com isso são os ingleses. Imagine como ficaram lá os portugueses, que tinham que lidar com as forças francesas, que depois eles são expulsos, mas é outra história, certo? Imagine como ficaram os portugueses, né, as famílias portuguesas que estavam lá em Portugal, os comerciantes portugueses que lá ainda estavam. Ok? Aqui tem uma ideia de como funcionava o pacto colonial. Manufaturas e produtos manufaturados, né, das indústrias, manufaturas, vinham para a colônia, aqui ó, vamos pegar aqui o mouse e meter, vinham os produtos manufaturados, a metrópole produzia os equipamentos e produtos manufaturados, certo? E traziam para a colônia. A colônia, o que mandava? Mandava metais preciosos e gêneros tropicais, certo? Então, era isso que ela enviava. Enviava matéria-prima, certo? Produtos que não tinham preço, digamos, não tinham ágio, né? Um preço tão vultuoso, tão grande quanto os produtos manufaturados. Então, era assim que funcionava o pacto colonial. Então, a colônia, de certa forma, não. A colônia era de uma economia especializada, só produzia isso para abastecer a metrópole, no caso Portugal, só produzia um certo produto, o açúcar, a gente vai dizer, né, pode dar exemplo, certo? Vivia do investimento externo, era dependente do mercado externo e tinha também aqui uma mão de obra compulsória. Essa mão de obra compulsória, essa mão de obra obrigada era a escravidão, certo? Então, o pacto colonial é o elemento que define a política colonial dos estados mercantilistas, certo? Só um detalhe aqui, agora vamos passar aqui. As mudanças econômicas, certo? A gente vai ler aqui, perdoe-me, várias medidas que trouxeram mudanças econômicas e importância à colônia portuguesa, que é o Brasil. Outras medidas tomadas por Dom João serviram de estímulo para as atividades econômicas do Brasil. Entre elas podemos destacar a anulação da lei que proibia a instalação de indústrias no país. Até esse momento era proibido a instalação de indústrias no Brasil. É óbvio que era proibido. Por que Portugal proibia? Porque se pudesse assim fazê-lo, não precisava mais comprar os produtos manufaturados dos parceiros de Portugal, no caso da Inglaterra. Então era proibido que se tivesse aqui indústria até esse momento. Então, isso permitiu a abertura de fábricas e usinas, sendo que a produção de ferro obteve bastante progresso, certo? E até uma mudança. A produção agrícola também cresceu, surgindo o café ao lado do açúcar e do algodão. O café, pouco tempo depois, passaria a ocupar o primeiro lugar nas exportações brasileiras. E pouco tempo depois, quando a gente vai estudar lá o fim da monarquia, a gente vai perceber que os cafeicultores são responsáveis pela queda da monarquia. Mas isso é outra história. Não podemos deixar também de destacar a fundação do Banco do Brasil, que se tornou o símbolo da economia liberal no país. Então, o Banco do Brasil, que hoje ainda está, foi fundado por Dom João, que depois... Dom João tem essa mania, de onde sai ele faz a limpa. Saiu de Portugal, fez a limpa. Quando ele volta para Portugal, ele também faz a limpa no Banco do Brasil, leva tudo, leva toda a riqueza. Mudanças culturais. Teve mudanças econômicas, que a gente já passou para vocês agora, e teve algumas questões culturais que foram mudadas. Você tem que se lembrar que ele está falando do Brasil do século XIX, início do século XIX, certo?
não era um país ainda urbanizado, porque não era importante para Portugal, certo? Uma colônia de dimensões, com essas dimensões, tendo mais importância do que a própria Portugal. Eles tinham que o objetivo era colônia, o objetivo da colônia é enriquecer a metrópole. Pronto. Mudanças culturais. A cultura do país passou por grandes transformações a partir da vinda de Dom João. Entre elas, a gente pode definir, nos livros didáticos tem esses pontos aqui. Vários cursos foram criados no Rio de Janeiro e Bahia, como cirurgia, química, agricultura, direito, porque antes os filhos dos ricos tinham que ir para Portugal formar-se em direito, certo? Porque não tinha universidades, né? A gente hoje percebe ainda quanto é duro, imagine-nos nesse momento, né? Foi fundado o Museu Nacional e o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia. Além disso, veio uma missão francesa, né, com alguns artistas, Debré entre eles, para fazer o quê? Retratar cenas do cotidiano brasileiro na época. Nos livros didáticos tem muitas telas, imagens de telas de Debré, principalmente, certo? Aí em 1815, com todas essas mudanças, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, ele sai da condição de colônia para a categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E isso não ocorreria se Dom João tivesse vindo aqui em 1808. Beleza? Em 1821, as capitanias passaram a se chamar províncias. As finadas capitanias hereditárias lá do início, que foram as capitanias hereditárias, tá? E foram tendo essas mudanças e tornando-se a chamar províncias. Beleza? Desculpem. Bom, eu falei a vocês que ele veio em 1808, mas ele voltaria. Então, em 1821, Dom João VI volta para Portugal por causa da Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto foi quando os portugueses já tinham eliminado os franceses e tal, e eles tinham que fazer o seguinte, reorganizar. Eles queriam voltar tudo como antes, certo? Então, o que eles fizeram? As cortes portuguesas chamam de volta Dom João VI. Não, você é o rei de Portugal, você tem que estar em Portugal. Então ele sai, mas ele deixa aqui seu filho mais velho, Dom Pedro, então com 23 anos. Então, Dom Pedro fica aqui como príncipe regente. E é a figura de Dom Pedro que passa a ter a importância para o processo de independência. Quisera ter sido uma revolução, mas foi independência do Brasil. Beleza? Então, essa figura que você está vendo aí no slide passa a ser importante com 23 anos, novo para ser imperador depois, né? Depois você vai ver a questão lá no Segundo Império, no segundo reinado. Se ele foi com 23 anos novo, imagine o filho dele. Causas da independência. Então, ocorreram várias causas para que eclodisse a independência do Brasil. Mas em relação à independência do Brasil, vou aqui abrir aqui um parêntese, que é o seguinte. O Brasil torna-se independente, mas não muda a forma de governo, digamos assim. A gente tem lá, digamos, a gente tem um exemplo, a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Quando ele torna-se independente, ele vai para um modo, ele torna-se uma república, certo? O Brasil continua como uma monarquia. E tem como seu primeiro monarca, chamado de imperador, Dom Pedro, que, obviamente, a gente já falou, era filho de Dom João, certo? Então, o sistema político não muda. Esse é o grande parênteses que a gente abriu aqui, certo? Então, são as causas da independência. Vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política. Porque quando Dom João volta a Portugal, a elite política e econômica do Brasil tinha medo, com certeza, e tinha razão, que os portugueses queriam que tudo voltasse a como era antes. O Brasil voltaria a ser colônia, não estaria mais
na condição de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, certo? Outro ponto, o desgaste do sistema de controle econômico, com restrições e altos impostos exercido pela coroa portuguesa. Isso aí, esses altos impostos que a Portugal exercia sobre o Brasil, venha ao longo do tempo trazendo insatisfações. Isso gerou aquelas revoltas, Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana, algumas revoltas nativistas, não é isso? Certo? E na Bahia também. Então, uma série de movimentos que ou queria a independência do Brasil, de Portugal, ou revoltava-se contra os altos impostos e restrições de Portugal em relação ao Brasil, certo? E a tentativa também da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil, voltar o Brasil às condições anteriores. Isso aí tudo foi gerando um descontentamento maior, certo? E quem era, digamos, quem era a pessoa para a qual tudo estava indo ao encontro para realizar essa independência? Dom Pedro. Dom Pedro. Então, aqui é um fato aqui, a gente já vai para fatos importantes que ocorreram para que esse processo de independência fosse fosse crescendo e chegasse até o 7 de setembro de 1822. Dia do Fico. Dom João VI, prevendo que o Brasil não aceitaria a recolonização, exigiu que o filho voltasse imediatamente para Portugal. Volte, querido, volte para casa. Aí Dom Pedro, percebendo a cobrança, de certa forma, no momento, a afinidade dele para com a elite e também percebendo a possibilidade de tornar-se imperador do Brasil, óbvio, ele não acatou as determinações do seu pai e das cortes portuguesas, certo? Em 9 de janeiro, ficou chamado como o famoso Dia do Fico. Se for para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Essa é a frase que entrou para a história do Brasil. Medidas para a independência. Cite alguns pontos que levaram lá a independência, lá com a vinda da família real e tal. Aqui são medidas que foram tomadas, de certa forma, já prevendo esse processo de independência, já mais próximo. Que foram, né, organização da Marinha de Guerra, convocação de uma Assembleia Constituinte, porque se você é independente, você é um país, você tem que ter uma Constituinte, e sobre isso vocês vão ler depois que Dom Pedro, ele pede essa Assembleia Constituinte, depois ele não aceita e ele mesmo outorga uma Constituinte, ele impõe uma Constituinte, certo? Outras medidas. Determinou o retorno das tropas portuguesas que estavam no Brasil. Então, determinou o retorno, quer dizer, expulsaram as tropas portuguesas que aqui estavam no Brasil. Exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam ter a sua anuência, tinha sido, certo? O visto de Dom Pedro, a sua aprovação para que entrasse em vigor. Porque antes, todas as determinações vindas de Portugal não precisavam de anuência de ninguém, certo? Eram acatadas. A partir desse momento, Dom Pedro falou o seguinte: olha, o que vier você passa para mim e eu digo se aprova ou não. Ponto. Ele já se propunha, ele já se colocava como, né, dessa forma, contra as ordens das cortes e a favor, de certa forma, do Brasil. Outro ponto importante aqui, que onde ele visita São Paulo e Minas para acalmar os ânimos, principalmente a população que estavam exaltados em várias regiões, né? A noite da garrafada, tá? Tem exaltações. Nenhum processo de mudança, ele é pacífico, né? De forma geral. Então vamos aqui. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante dessa situação, Dom Pedro deu seu famoso grito às margens do Rio Ipiranga: independência ou morte. Isso aqui é a história
Aqui é um quadro de Pedro Américo, onde tem essa coisa mais glamourosa, né, romântica, né, onde ele está cercado dos dragões da independência, tem um representante do povo aqui e tal, mas não é nada disso, né? Foi de forma que a gente sabe que tem a história tem o fato e como ele é narrado, como ele é passado para a posteridade. Aqui esse quadro foi pintado bem depois da independência, certo? Mas a questão é o seguinte, que ele, quando vinha, recebeu essas cartas, certo? E pôde, aconselhado por Bonifácio e sua esposa, certo? Leopoldina, Princesa Leopoldina, que ele tomasse as rédeas da situação e declarasse que o Brasil como independente, certo? Então, assim se deu. Aqui a família dele, né? Essa foto aqui da Princesa Leopoldina. Então, aqui é rapidinho sobre a questão da pós-independência, que a gente vai se debruçar muito agora não. Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1822. Foi em 7 de setembro de 1822, em dezembro de 1802, em dezembro de 1822 ocorre a sua coroação como primeiro imperador do Brasil. Professor, por que imperador? Convencionou-se império porque devido às extensões territoriais do Brasil, certo? Alguns pontos. Portugal reconheceu a independência exigindo uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram revoltas comandadas por portugueses contrárias à independência do Brasil. Estas manifestações foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais. Aí tem o que? A independência da Bahia, certo? Que vai nesse nicho aí de revoltas lá. Os portugueses não queriam, não em alguns locais não aceitavam, certo? Mas foram reprimidas e a independência concretizou-se, não é isso? Beleza? Então, pessoal, são alguns pontos sobre a independência do Brasil, ok? Espero que vocês tenham tido entendimento. Com qualquer coisa, estamos aqui, vocês sabem que podem contar comigo. Um grande abraço.